Então, voltando, nós vamos conversar sobre o assunto morte súbita, que é um assunto extremamente difícil para a gente abordar, principalmente quando a gente o faz para os familiares. É um assunto extremamente dolorido, né, para todos nós, a gente discutir a morte súbita, mas tivemos recentemente uma situação que fez a mídia e todos discutiram e pediram, então, que nós discutíssemos um pouco. Eu vou tentar colocar alguns pontos e tentar ver se com isso a gente esclarece algumas coisas dentro dessa situação tão difícil. Vamos tentar enquadrar aqui um pouquinho. Eu vou fazer aquela coisa de tirar um pouco as imagens, tá certo? Dos comentários, para que a gente consiga, então, discutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Primeira coisa que precisamos saber sobre a morte súbita na infância é que, graças a Deus, ela é um evento muito raro, né? Ela é um evento bem mais raro do que nós temos, por exemplo, nos adultos, mas, independente de quão raro isso é, sabemos também que é um acontecimento devastador, não é? A perda súbita de uma pessoa querida é sempre algo muito difícil, e se essa pessoa é uma criança, e nós não sabemos de nenhum fator de risco, não sabemos de nada, a criança morre subitamente, com certeza é algo que acredito que só as famílias que passam por isso sabem o que realmente é essa dor da perda de uma situação tão crítica. A morte súbita na infância, a gente pode dividi-la um pouco entre duas fases. A morte súbita nos bebês muito pequenos, com menos de 1 ano, ela é um pouco mais frequente, aquilo que a gente chama da síndrome do berço, né? A morte súbita do berço, que até hoje também não é muito bem explicada, mas é uma parada súbita respiratória que esses bebês têm por causa, geralmente, não esclarecida. E existe a morte súbita da criança de mais de 1 ano de idade, que é menos frequente. Então, nos primeiros meses de vida a gente vê um pouco mais, depois há uma queda grande da incidência da morte súbita. Para vocês terem uma ideia, na população geral, a morte súbita acomete aproximadamente 50 a 60 indivíduos por 100 mil pessoas por ano. Numa população geral, a gente tem esse tipo de incidência, e se a gente for pensar na criança, vai ser de 1 a 2 casos por 100 mil casos por ano em crianças e jovens. Então, realmente é algo bem incomum, graças a Deus, como eu disse, mas com certeza nem por isso deixa de ter todas essas repercussões. Existe uma série de causas potenciais de morte súbita. É verdade que problemas cardíacos, alguns deles não identificados, né, eles podem estar por trás disso. Esse nosso post é um post azul, é um post para famílias. Não faz sentido eu entrar em detalhes específicos, nem sobre as doenças cardíacas em si, porque seria um pouco além daquilo que a gente vai discutir, e também às vezes a gente cita o nome de uma doença cardíaca e todo mundo fica muito mais nervoso e tenso. Isso aqui tem mais chance, meu filho tem mais chance de ter uma morte súbita. Então não é assim que a gente deve ver isso. Existem listas, é claro, de condições cardíacas que podem estar associadas, doenças do músculo cardíaco, doenças de artérias coronárias, infecções cardíacas, tudo isso pode ser uma causa de morte súbita, mas também muitas dessas condições a gente pode tê-las e conviver com elas muito bem. Então vamos ver isso com cuidado e com parcimônia, o significado. Outra coisa também são as alterações elétricas do coração, que existem vários nomes e várias coisas técnicas que a gente coloca, mas é verdade que, claro, alterações elétricas do coração têm o potencial de levar a uma morte súbita, mas também nenhum desses nomes que está aqui quer dizer nada especificamente, são condições que a gente deve, é claro, avaliar. Esse gráfico aqui foi feito por um grupo grande em Minnesota, que fez uma avaliação de atletas jovens que tiveram morte súbita, e realmente eles veem que as doenças do músculo cardíaco e as doenças das artérias coronárias, que podem não ter sido diagnosticadas, são as causas mais frequentes de alterações cardíacas que podem levar a uma morte súbita na infância e na adolescência, né, até o adulto jovem. Muitas situações também são indeterminadas, muitas situações o coração pode não ter nenhum problema, é um grupo menor, são 3%, mas existem situações onde a morte súbita não é por causa cardíaca primária, e são situações difíceis.
claro que a grande pergunta que nós nos fazemos, que eu acho que todos se fazem diante da morte súbita, é se ela pode ser prevenida ou tratada. Essa é a grande dúvida que todos temos, se nós podemos fazer isso. Infelizmente a resposta é de que não totalmente, porque nem sempre a condição, como vocês viram, existem situações até com o coração normal, onde morte súbita pode acontecer. A gente pode ter uma lesão outra, nascer com uma malformação dentro do cérebro, alguma coisa que se rompe, alguma outra alteração. Então, infelizmente, é verdade que a possibilidade de uma morte súbita totalmente não evitável, ela existe. Claro que existem orientações para avaliações cardiológicas, e nós sabemos de um grupo de situações. A gente tem as avaliações quando a criança tem as histórias, né, as histórias dos sopros, as hipertensões, os cansaços excessivos, desmaios, dor no peito. Isso são as indicações de avaliação cardiológica que existem já de uma maneira geral. E claro, sendo feita uma avaliação cardiológica diante de uma dessas situações, por vezes pode-se detectar algo que seria um risco para a morte súbita e que pode ser tratado, que pode ser conduzido adequadamente. Quando existem histórias familiares, né, aquela família que tem história de doença cardíaca muito grave em pessoas muito jovens, pessoas que infartam com 30 anos, 40 anos de idade. Então, os filhos desses indivíduos, eles devem ser vistos. A própria história de morte súbita em outros membros da família merece que seja visto. Pessoas que têm doença do miocárdio, que têm algumas síndromes, arritmias mais graves, essas crianças, claro, devem fazer avaliação cardiológica. No próprio exame físico, quando os pediatras veem crianças com sopro cardíaco, alterações de pulso, estigma de algumas síndromes, como a de Marfan, que são umas pessoas muito altas, com os braços muito longos e que podem ter alterações cardíacas que não se manifestam muito claramente, mas devem ser avaliadas, alterações muito graves de pressão arterial, enfim, todas essas situações clínicas, claro, merecem serem avaliadas por profissionais especializados, pelos cardiologistas. Mas, infelizmente, a resposta principal em relação à morte súbita da criança é de que pelo menos uma em cada 6 dos casos de morte súbita, mesmo em países de primeiro mundo, onde são feitas muitas investigações genéticas, autópsias e tudo isso, em pelo menos cada 6 casos eles colocam que a morte súbita não consegue ser explicada, não se encontra uma causa para a morte súbita. E tendo dito isso, que seria mais a parte técnica, uma das coisas que me preocupa sempre é como a família lida com uma situação dessas, né? Esse garoto que há pouco tempo faleceu na Jaqueira e outros casos que a gente ouve. Eu fico imaginando as dificuldades para que se lide com isso. Então eu encontrei um trabalho que eu achei que merecia discutir com vocês, porque foi um trabalho, na verdade, que fala dos pais no luto, né? Aqui são os pais em luto. O que é que eles esperam dos profissionais de saúde nesse momento de luto, diante de uma situação de morte súbita de um filho. E isso foi um trabalho de revisão de vários artigos que foram feitos, e a primeira coisa que os autores colocam realmente é aquilo, né? Que a morte súbita é um evento devastador, e que muitas vezes, principalmente nos países mais desenvolvidos, onde se tem essas condições, a investigação é uma coisa que é buscada, e às vezes se buscam também causas, se buscam culpas. Então é um momento de uma dor intensa, onde cada indivíduo, é claro, reage de uma maneira diferente. Então há essa busca para uma explicação por que aconteceu. E o que esses autores fizeram, na verdade, foi que eles fizeram uma revisão de trabalhos científicos publicados na Europa, na América do Norte, na Australásia, sobre a experiência dos pais, sobre o ponto de vista daqueles que perderam um filho de forma súbita e inesperada. E eles encontraram, né, dentro desse trabalho, os resultados que eles encontraram. Desculpe. Aqui, antes disso, deixa eu só colocar para vocês. Eles avaliaram 52 trabalhos científicos. E nesses 52 trabalhos científicos, isso envolvia 4.000 pessoas, 4.000 pais e mães de crianças que tinham problema e que morreram subitamente. E os pontos muito importantes que eles colocaram foi que, primeiro, as famílias ficavam muito tristes quando não era dado a eles o tempo de se despedir do filho,
que é que eles querem dizer com isso. A criança morreu, é verdade, é uma morte súbita, mas às vezes dentro do lidar com tudo aquilo, eles vão ter aquele momento de ficarem sozinhos com o filho, né, de estar alguns minutos ali antes que aquele corpo seja levado para uma autópsia ou que vá se proceder já ao enterro e tudo, mas às vezes os profissionais de saúde lidando com tudo isso à volta dos pacientes, não permitindo que eles tenham aquele momento para se despedir daquela criança que minutos antes, um dia antes estava bem, estava com eles e que subitamente vai embora. Então, isso foi uma das primeiras coisas que os pais pediram. Segundo, claro, saber todos os detalhes, né, que os médicos, profissionais de saúde expliquem dentro da medida do possível tudo aquilo que sabem, que podem explicar sobre a situação. Quando autorizada e feita uma autópsia, também sentar para explicar exatamente os dados, para saber se aquela autópsia esclareceu as causas da morte súbita daquela criança. E outra coisa que eles pediram muito desses pais que foram vistos é que fossem feitas consultas de seguimento, porque tudo aquilo que acontece no momento da perda, no momento da autópsia, em tudo aquilo é muito difícil e muitas vezes não se consegue digerir as informações, e então a solicitação de que houvessem consultas de seguimento e sempre que disponível suporte emocional, suporte por profissionais de saúde, por psicólogos, por enfermeiros, por pessoas que estiveram envolvidas e que trabalham diretamente com isso. Esses foram os as cinco principais solicitações das famílias que passaram por isso, desse grupo grande de pessoas que foi investigada tendo perdido um filho numa forma trágica assim. E os autores então concluem que todos os profissionais envolvidos numa situação de morte súbita de uma criança devem se certificar de que todos os procedimentos estão disponíveis para apoiar os pais, permitir que digam adeus ao filho, né, a criança, e que entendam por que ela faleceu. E além disso, que consultas de seguimento possam ser oferecidas para que eles se sintam acolhidos e apoiados e acompanhados durante esse processo tão difícil que é a perda do filho. Eu achei esse trabalho muito interessante, não sei que pessoas estarão assistindo essa live, mas acho que é importante realmente. E uma pessoa coloca aqui a dificuldade por não ter ainda esse tipo de suporte. E é verdade, Lucilene, eu estou lendo aqui agora, li que alguns colegas Clécida e outros estão falando aqui, eu não estava prestando atenção, gente, mas eu sei que é muito difícil. Eu vou terminar somente dividindo com vocês uma coisa não profissional, mas mais pessoal, mas que eu acho muito importante. Foi algo que me foi mandado num momento muito difícil e que a mim ajudou muito e que até hoje eu gosto muito desse texto. Não sei quem de vocês já o conhece, mas eu vou ler esse texto e vou deixá-lo aqui junto da nossa live. É um texto que fala de uma praia e diz: quando nós observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir da linha do horizonte certamente exclamará: já se foi. Terá sumido, evaporado? Não, apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto era antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo e talvez no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. E assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, nós o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível. O ser que amamos continua o mesmo, suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico de que não mais necessita. E é assim que no mesmo instante em que dizemos já se foi, no outro lado alguém dirá já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida,
Cada um leva sua carga de vícios e virtudes, de afetos, de desafetos, até que resolva por desfazer-se do que julgar necessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Eu não conhecia o autor desse texto, conhecia o texto já há muito tempo, como eu disse, me foi mandado num momento difícil, mas hoje eu chequei na internet e encontrei o título como sendo Partida e Chegada, Assim é a Morte, de Eucáris Guimarães Mendes. Eu acho que é um texto muito bonito e talvez seja algo que mereça uma reflexão, principalmente daqueles que estão passando, que passaram por situações desse tipo. A mensagem é essa. Infelizmente, do ponto de vista de medicina, nós ainda não temos condições de realmente modificar a realidade da morte súbita na infância, de preveni-la e, infelizmente, muitas vezes, por mais frustrante que seja, a tentativa de trazer de volta durante uma parada cardíaca, uma morte súbita, ela é frustrada e a gente não consegue trazer o paciente de volta. Então, temos que conviver com isso e talvez seja importante essas frases bonitas e essas mensagens que nos ajudam a superar esse processo tão difícil. Essa é a live de hoje, gente. É um texto bonito. A gente vai deixar esse texto gravado aqui para que outras pessoas ouçam. Vai ficar na live pelas 24 horas que fica, mas eu vou fazer o possível para colocar esse texto e essa conversa nossa de hoje à noite no Instagram e ver se eu deixo lá para que a gente possa ficar acompanhando. Exatamente. Lidar com a perda, né, Luciene? É algo quase impossível da gente conseguir, mas ela faz parte também, infelizmente, da nossa caminhada, da caminhada de todos nós, né? Ou perdemos ou vamos na frente, mas não existe outra alternativa. Então faz parte da nossa vivência tentar entender, tentar trabalhar e conseguir lidar com isso. Gente, muito obrigada, boa noite, e eu vou me comprometer com vocês a retomar essas lives para que a gente discuta não apenas assuntos técnicos, mas outros assuntos também, como hoje fizemos um pouquinho em relação à morte súbita da criança. Boa noite para todo mundo e obrigada.